Juro que não planejei. Ele era meu melhor amigo. E naquela noite, tudo mudou. A forma como ele me olhou, como me tocou. Mas depois, ele sussurrou: "Você não pode contar pra ninguém." E eu obedeci. Só que cada dia desde então tem sido um peso no meu peito. Será que ele sentiu o mesmo? Ou só teve medo? Desde os tempos de faculdade, Lucas e Tiago eram inseparáveis. A amizade deles era daquelas raras, construída em silêncios confortáveis, piadas internas que só eles entendiam, e uma lealdade silenciosa que resistia a tudo. Eles não precisavam se explicar. Um olhar bastava. Todas as quintas-feiras, como um ritual sagrado, Lucas aparecia na casa de Tiago. Escolhiam um filme aleatório, pediam comida do mesmo restaurante de sempre e ficavam até tarde comentando sobre tudo e nada. Não havia pressão. Nunca houve. Mas naquele dia, algo era diferente. Lucas chegou mais tarde do que o habitual. O céu ainda pingava os restos de uma chuva fina, e ele estava encharcado. Tiago abriu a porta com o mesmo sorriso de sempre, mas algo nos olhos dele fez o estômago de Lucas revirar. Era um olhar que ele nunca tinha visto antes, ou talvez sempre estivera ali, mas Lucas recusava-se a notar. A conversa entre eles fluiu como de costume, mas havia pausas demais, silêncios que não soavam mais naturais. A proximidade no sofá já não parecia casual. Quando os ombros se tocaram, ninguém recuou. E então, sem aviso, Tiago inclinou levemente a cabeça e encostou no ombro de Lucas. Um gesto pequeno. Mas para Lucas, foi como se o tempo tivesse parado. Ele ficou imóvel. O coração martelava no peito com força absurda. Não sabia se deveria dizer algo, se deveria se afastar. Mas não fez nada. Permaneceu ali, sentindo o calor do corpo de Tiago, tentando ignorar os pensamentos que o assombravam há meses, talvez anos. Tiago quebrou o silêncio. Perguntou, com voz baixa e incerta, se Lucas achava que eles tinham mudado. Lucas fingiu não entender. Disse que não sabia. Mentiu. Não estava pronto para abrir a caixa que eles dois evitavam. Depois disso, a atmosfera ficou mais densa. O filme continuava rodando, mas nenhum dos dois prestava atenção. Quando deu meia-noite, Lucas se levantou para ir embora. Mas hesitou. Disse que podia dormir ali, se Tiago não se importasse. Ele não se importou. Pelo contrário, parecia aliviado. Lucas se deitou no sofá. Apagaram-se as luzes. O silêncio da madrugada se instalou, até que passos ecoaram pelo corredor. Tiago apareceu, sem dizer uma palavra, apenas sentou ao lado dele. Parecia inquieto, dividido entre agir e fugir. Murmurou algo quase inaudível, que também pensava naquilo. Lucas não respondeu. Não precisou. O olhar de Tiago era cristalino, ainda que trêmulo. E foi então que aconteceu. Um beijo. Lento, tímido. Quase inseguro. Mas real. Os lábios se tocaram com cautela, como se tateassem terreno proibido. Por instantes, não houve culpa, nem medo, apenas a sensação de algo inevitável. Quando se afastaram, Tiago evitou encará-lo. Levantou-se abruptamente, como se o chão tivesse se tornado instável sob seus pés. A frase veio seca, cravando-se na memória de Lucas como uma sentença: "Você não pode contar para ninguém." E então desapareceu pelo corredor, deixando Lucas sozinho no sofá, coração disparado, sem saber o que pensar. O peso do silêncio se fez presente durante o resto do fim de semana. Nenhuma mensagem, nenhuma menção ao que houve. Quando Lucas o encontrou na segunda-feira, no café habitual antes do trabalho, Tiago sorria como sempre. Como se nada tivesse acontecido. Como se não houvesse mais nada entre eles além de filmes ruins e piadas antigas. Mas algo tinha mudado. E Lucas sentia isso em cada pequeno gesto. No toque acidental que durava um segundo a mais. No olhar que hesitava, mas insistia. E no próprio peito, que já não era mais um lugar seguro desde aquela noite. Os dias que seguiram foram um campo minado. Tiago continuava presente, sorridente,
com as mesmas piadas de sempre, mas havia algo diferente na forma como se aproximava, como tocava o braço de Lucas ao rir, como olhava quando achava que ninguém estava vendo. Em público, ele era o amigo de sempre. Descontraído, leve, intocável. Mas, nos espaços entre uma conversa e outra, nos instantes que ninguém percebia, os olhos dele diziam o contrário. Havia tensão, desejo contido e uma culpa mal escondida. Lucas tentava se convencer de que era só coisa da sua cabeça. Que aquele beijo tinha sido um erro, um impulso do momento, fruto do cansaço ou de alguma fragilidade passageira. Mas então Tiago chamava para sair com a mesma frequência, fazia questão de manter os rituais, e o pior, agia como se tudo estivesse exatamente igual. Era isso que mais confundia Lucas. A normalidade forçada. A negação cuidadosa de qualquer indício de que algo havia mudado. Mas mudará. E fingir que não, só deixava tudo mais evidente. Numa das noites seguintes, saíram para jantar. Um grupo de amigos os acompanhava, e tudo parecia comum. Tiago ria alto, contava histórias antigas, fazia brincadeiras com todos. Mas, quando ninguém estava prestando atenção, ele deslizou os dedos pelas costas de Lucas enquanto passava por trás dele. Um gesto rápido, quase imperceptível, mas suficiente para que o coração de Lucas acelerasse como se estivesse prestes a confessar um crime. Lucas passou a se sentir preso numa espécie de realidade paralela, onde todos viam uma coisa, mas ele vivia outra. Onde Tiago era dois, o amigo constante e o homem que havia beijado ele com medo nos olhos e desejo nas mãos. Não sabia mais em qual versão confiar. Começou a evitar encontros a sós. Inventava desculpas, mudava horários. Mas Tiago parecia não aceitar o afastamento. Mandava mensagens do tipo, saudade de ontem, ou, vamos repetir a noite de filme, sempre com aquele tom ambíguo, como se estivesse testando limites, tentando ver até onde podia ir sem se comprometer. Lucas já não conseguia dormir bem. O pensamento voltava sempre para o mesmo ponto, se aquilo tinha significado algo real ou se era só medo mal resolvido do outro lado. Ele se pegava lembrando do beijo como quem tenta resolver um enigma. A forma como Tiago tremia, como a respiração dele falhava, como seus olhos fugiam logo depois, tudo parecia verdadeiro demais para ser esquecido. Mas também era contraditório demais para ser assumido. Uma tarde, encontraram-se casualmente no café de sempre. Tiago ofereceu o doce favorito de Lucas, sorrindo como se fossem apenas dois amigos antigos. Lucas agradeceu, mas não sorriu de volta. Observou cada movimento, esperando uma brecha, uma palavra que explicasse o que estava acontecendo. Mas ela nunca veio. Na saída, caminharam juntos até o metrô. E, no meio da calçada, Tiago fez a pergunta que Lucas mais temia: vamos assistir algo lá em casa amanhã? O tom era leve, despreocupado, mas Lucas sentiu um nó no estômago. Parou de andar, encarou-o e perguntou, quase sem voz, se realmente não iam falar sobre o que tinha acontecido. Tiago não hesitou. Disse que estava bêbado. Que não significava nada. Que era só um momento. Lucas sentiu o mundo girar. O chão parecia distante. Disse que ele não estava bêbado. Tiago desviou o olhar. Não disse mais nada. E, naquele silêncio, tudo se rompeu. O caminho de volta foi feito sem palavras. A cabeça de Lucas girava em círculos, tentando entender por que alguém faria aquilo. Por que iniciar algo que não podia terminar? Por que abrir uma porta só para fechá-la com mais força? Nos dias seguintes, o contato entre eles diminuiu. As mensagens ficaram mais espaçadas, os encontros mais raros. E, mesmo assim, Lucas não conseguia esquecer. Cada gesto de Tiago antes da negação ainda pesava dentro dele como prova de algo que quase existiu. Mas a dúvida corroía. Teria sido apenas uma confusão de sentimentos? Um lapso emocional? Ou, pior, teria sido amor, só que do tipo que a outra pessoa ainda não sabe como aceitar? Lucas tentou seguir em frente, mas o silêncio de Tiago preenchia todos os espaços.
Mesmo quando estavam no mesmo ambiente, a ausência entre eles era maior que qualquer presença. E foi nesse vazio que o passado encontrou uma brecha. Numa manhã qualquer, o celular vibrou. Uma notificação no topo da tela, simples, direta: podemos conversar. Era Fábio, o ex que Lucas não via há meses. O mesmo que tinha partido deixando um rastro de perguntas sem resposta. Lucas hesitou. Pensou em ignorar. Mas não apagou. Não respondeu de imediato. Mas também não bloqueou. A mensagem ficou ali, como uma ferida que ainda coçava. À tarde, quando viu Tiago novamente, em um encontro breve com amigos, o clima estava frio, quase automático. Conversaram pouco. Um oi e um tudo bem, dito por obrigação. Mas os olhos de Tiago captaram mais do que deveriam. Em determinado momento, ele notou a tela do celular de Lucas acesa. O nome de Fábio visível. Lucas percebeu o olhar. Um segundo apenas. Mas suficiente para entender que havia sido visto. Aquela noite terminou sem explicações. Nenhuma pergunta, nenhuma cobrança. Apenas um afastamento sutil, mas brutal. Nos dias seguintes, Tiago sumiu. Não respondia mensagens, não curtia nada nas redes, não aparecia nos lugares onde sempre estava. Lucas tentou contato, mas foi ignorado. A angústia se instalou. Lucas se sentia culpado sem entender exatamente por quê. Não havia feito nada além de receber uma mensagem. Não tinha respondido, não tinha dado abertura. Mas a mágoa de Tiago parecia imensa, como se a simples possibilidade de reconexão com o passado fosse uma traição. Poucos dias depois, em uma confraternização entre conhecidos, Lucas viu Tiago do outro lado do salão. Rindo. Conversando com um rapaz alto, desconhecido. A proximidade entre os dois chamava a atenção. O jeito como Tiago tocava o ombro dele ao falar. Como ria com facilidade. Como olhava com interesse genuíno. Lucas sentiu o estômago se revirar. Tentou disfarçar. Ficou em silêncio, afastado do grupo. Mas a imagem dos dois juntos não saía da sua cabeça. Pela primeira vez, ele percebeu como era ver alguém que você ainda ama seguir em frente sem você. Mais tarde, Tiago o encontrou sentado perto da sacada, olhando para o horizonte. Sentou ao lado, em silêncio. Lucas não teve coragem de perguntar quem era o outro. Mas não precisou. Tiago falou que estava tentando se distrair, que não conseguia lidar com a sensação de estar esperando por algo que nunca vinha. Lucas tentou explicar. Disse que não respondeu a Fábio, que não queria reabrir portas antigas. Mas Tiago já não parecia ouvir. Para ele, a dúvida era suficiente. A ferida não era o que Lucas fez, mas o que ele não teve coragem de escolher. Aos poucos, as mensagens entre eles cessaram por completo. A amizade virou memória, os rituais desapareceram. Lucas passou a evitar os mesmos lugares, mudou hábitos, horários, trajetos. Tiago parecia ter feito o mesmo. Mas, mesmo com a distância, o peso não diminuía. Pelo contrário. Ver Tiago com outra pessoa, sorrindo com leveza, machucava mais do que qualquer discussão. Era um lembrete constante de que ele poderia ser feliz, só não com Lucas. E então, numa madrugada, Lucas quebrou o silêncio. Enviou uma única pergunta para Fábio: por que me procurou? A resposta veio minutos depois: porque eu ainda penso em você. Aquelas palavras bagunçaram tudo. Não pelo conteúdo, mas pelo momento. Lucas percebeu que, no fundo, ainda buscava validação em lugares que já o tinham machucado. Que o problema não era Tiago, nem Fábio. Era o medo constante de se entregar de verdade. De escolher. De bancar o que sente. Nos dias seguintes, Lucas não falou com ninguém. Mas a imagem de Tiago, ao lado de outro homem, rindo como se o passado tivesse sido apagado, continuava viva. E doía. Muito. O silêncio entre eles se arrastou por dias. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de reaproximação. Só o vazio. Lucas acordava todas as manhãs com a mesma dúvida queimando no peito.
Será que acabou de vez? Ou será que ainda havia algo a ser salvo? A resposta chegou numa tarde em que ele menos esperava. A campainha tocou. Ele abriu a porta sem pensar, e ali estava Tiago, com os olhos firmes e a pergunta já pronta. Não houve rodeios. Ele queria saber se Lucas tinha escolhido Fábio. A pergunta veio seca, mas carregada de tudo que eles não tinham dito até então. Lucas negou. Não era ele quem ocupava seus pensamentos. Não era ele quem deixava seus dias em suspenso. Tiago ouviu em silêncio. O peso saiu do rosto dele lentamente, mas ainda havia algo contido, uma desconfiança instalada ali desde o dia da mensagem. Lucas não tentou se defender com justificativas. Disse apenas o que importava, que não queria mais viver preso entre o medo e a omissão. E que, se Tiago ainda estivesse ali, diante dele, era porque também sentia algo que não sabia mais esconder. Os dois ficaram imóveis por alguns segundos. A tensão entre eles não era mais de dúvida, mas de certeza. Tiago deu um passo à frente. O beijo que se seguiu não foi tímido como o primeiro. Não houve hesitação. Era carregado de urgência, de raiva acumulada, de saudade e de um tipo de coragem que só nasce depois da perda. Não trocaram promessas. Não definiram nada. Mas, naquela noite, decidiram parar de fugir. Pela primeira vez, não deixariam o que sentiam se esconder atrás de desculpas. Tiago ficou. Dormiu no sofá ao lado de Lucas, como tantas vezes antes, só que agora, entre eles, havia algo novo. Um entendimento silencioso de que aquilo já não cabia mais no segredo. No dia seguinte, Lucas sugeriu um passeio. Não um lugar escondido, nem uma hora em que não encontrassem ninguém. Caminharam pela cidade como sempre fizeram, só que, dessa vez, lado a lado, com os dedos entrelaçados. Ao passarem por uma praça movimentada, Tiago apertou a mão de Lucas com mais força. Um gesto simples, mas cheio de significado. Lucas notou o olhar curioso de uma senhora, o breve incômodo de um grupo de rapazes no outro banco. Mas nada disso importava. Porque, pela primeira vez, Tiago não soltou sua mão. Não olhou para os lados. Não se escondeu. E foi aí que Lucas percebeu: o maior obstáculo nunca foi o mundo, foi o medo de enfrentá-lo sozinho. Seguiram caminhando até o fim da tarde. Conversaram pouco. Não precisaram preencher o tempo com palavras. O silêncio entre eles, antes tão pesado, agora era leve. Não era mais ausência. Era presença confortável. Antes de se despedirem, sentaram-se num banco debaixo de uma árvore. Tiago falou pouco, mas cada frase era mais nítida do que qualquer conversa anterior. Disse que ainda não sabia o que aquilo significava. Que o medo não tinha sumido. Mas que, ao lado de Lucas, ele conseguia respirar melhor. E que queria tentar, sem máscaras, sem desculpas. Lucas ouviu tudo em silêncio. Depois respondeu que não exigia respostas, só verdade. Que preferia 1000 incertezas sinceras a uma única mentira bem construída. Tiago assentiu. Não prometeu nada, mas ficou mais um tempo ali, segurando a mão de Lucas com firmeza, como quem finalmente entende que o que sente não precisa mais ser negado. Voltaram juntos até o prédio de Lucas. Não se despediram com pressa. Na porta, Tiago hesitou. Mas Lucas não. Convidou-o para subir, sem peso, sem pressa. Só com a calma de quem, depois de muito tempo, já não precisa mais fingir que não sente. As semanas seguintes não foram feitas de declarações ou grandes gestos. O que mudou entre eles era mais sutil. Estava no jeito como se escutavam com atenção real. No modo como deixavam o celular de lado durante uma conversa. Como criavam espaço um para o outro sem precisar disputar. Nenhum dos dois tentou colocar nome no que estavam construindo. Não havia urgência nisso. O importante era que, finalmente, não estavam mais fingindo. Lucas percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia em dívida com ninguém, nem com o passado, nem com expectativas que nunca foram suas. Tiago começou a falar mais. Não de certezas, mas de medos.
Contou sobre o tempo em que achava que não podia sentir o que sentia. Sobre como passou anos tentando caber num molde que nunca serviu. Lucas ouviu tudo sem interromper. Não queria consertar nada. Só estar ali. Em uma noite qualquer, voltando de um jantar com amigos, Lucas percebeu que algo tinha mudado também nos outros. Ninguém mais parecia surpreso de vê-los juntos. As piadas não vinham carregadas de malícia. Havia naturalidade no modo como as pessoas os olhavam. Talvez nunca tivesse sido sobre esconder. Talvez tudo o que eles temiam estivesse mais dentro do que fora. Aos poucos, o peso do segredo foi perdendo força. Eles começaram a frequentar os mesmos lugares sem medir distância entre os corpos. Já não se afastavam no instante em que alguém conhecido aparecia. Já não se preocupavam em parecer outra coisa. Uma tarde, sentados na calçada de um café qualquer, Lucas contou sobre a mensagem que nunca respondeu. A de Fábio. Disse que ficou tentado a olhar para trás. Mas que, naquele momento, não havia mais nada ali. Não por mágoa, mas porque agora ele entendia que o que queria não estava no que ficou para trás, estava em tudo que ainda podia viver. Tiago ouviu sem desviar o olhar. Não havia desconfiança. Apenas uma aceitação tranquila. Como se, enfim, soubesse que era visto por inteiro. Depois disso, os dias passaram sem ruído. Não havia mais necessidade de provar nada. Não estavam tentando ser exemplo. Nem desafiar ninguém. Apenas queriam existir sem se esconder. E isso, por si só, já era um ato de coragem. Numa caminhada sem destino, passando por uma rua movimentada, Tiago parou de repente. Lucas pensou que algo tivesse acontecido. Mas não era alarme. Era decisão. Tiago disse que estava cansado de medir palavras, de analisar gestos, de calcular quem podia ver. Estava cansado de existir pela metade. Olhou para Lucas com firmeza e, com uma voz serena, disse o que carregava há tempos: não quero mais ser segredo. Lucas respirou fundo. Não precisou pensar. A resposta já estava pronta antes mesmo de ser formulada. Nem eu. A frase ficou entre eles por alguns segundos. Não como um fim, mas como o início de algo que, finalmente, não precisava mais ser escondido. Depois disso, seguiram andando pela cidade sem pressa. Ninguém parou. Ninguém apontou. O mundo seguiu como sempre. Mas, dentro deles, tudo estava diferente. Pela primeira vez, sentiram que pertenciam a si mesmos.